Estamos com o segundo bloco do Seu Bem-Estar Criança, hoje recebendo a nutricionista doutora Soraya Cristina. Curta a nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/bem-estar-crianca. E no YouTube, você conferir os programas que já aconteceram do Bem-Estar, www.youtube.com.br/bem-estar-criança, Bem-Estar-Crianca. E a página de voluntários do Net Cidade também, curta lá, Voluntários Net Cidade. Doutora Soraya Cristina, no intervalo falávamos sobre a questão de sal e açúcares, né? E aí envolve hábitos alimentares de um grupo familiar. Sal é um perigo para a saúde, o açúcar também. Como é que se dosa isso durante a alimentação de uma família? Eu gosto de tudo um pouquinho mais salgado, não nego não, viu? Parece que o sal dá um gostinho melhor nas coisas. Na verdade, na salada, na pipoca. Na verdade, Tadeu, as crianças não sabem que o sal é bom, nem que o açúcar é bom. Os profissionais de saúde consideram tanto o sal como o açúcar caloria vazia, tanto para o indivíduo normal como para uma criança. O que seria uma caloria vazia? Que não acresce valor nutricional nenhum, que não acresce valores para o organismo. Então, o que a gente precisa fazer? Apresentar quanto menos possível isso para os nossos filhos, ou seja, as crianças não precisam de alta concentração de sal de modo algum, não precisam de doces de modo algum, então a gente pode restringir, entre aspas, a quantidade de sal que eles comem, a quantidade de doce que eles comem e o refrigerante também, tá certo? Eles nascem sem saber o que é refrigerante, sem saber o que é doce, sem saber o que é salgado, até porque o leite materno que essa criança ingere está ali próprio para ele, tudo dosadinho. Então, é as famílias que introduzem isso no dia a dia, nos hábitos. Sim. Não é isso? Tem uma grande responsabilidade. A gente vê agora, já entrando na questão dos adolescentes, e também conversamos até antes do programa, hoje a gente vê muito adolescente querer ficar saradão. E as meninas também, com o corpo perfeito. Buscam muito a senhora para essa questão? Sim, na realidade a busca é muito grande, desde a década de 80 para cá, que se traçou um perfil do jovem, do pré-adolescente, que é o trófico, que para nós é considerado... O que é o termo? O trófico para nós é considerado peso ideal, peso para a altura ideal dos adolescentes, dos pré-adolescentes. Eles acham que estão magrinhos, que estão fraquinhos, que eles querem estar sarados, mais bombados, entendeu? Mas existe um grande risco quanto a isso, porque os adolescentes ainda estão em fase de crescimento. Então, crescimento de massa muscular e ingestão de suplemento é algo que tem que tomar muito cuidado. Suplemento é bom ou ruim? Sim, suplemento... Esses polivitamínicos e suplementos de forma geral. Suplemento, Tadeu, é algo que se a gente entrar nessa polêmica, a gente vai dar enfoque para muita matéria, entendeu? Porque, na verdade, um atleta que hoje seria atleta maratonista, ele precisa do suplemento para ele conseguir atingir um resultado, né? Então, assim, o que você percebe é que sem o suplemento ele não vai conseguir, ele precisa de um pré e de um pós-treino. Ele precisa, além de uma alimentação balanceada, que é 70% daquilo que ele pode ter de resultado, mais um suplemento polivitamínico, porque a atividade física dele é considerada intensa. Então, alguns atletas de academia, eles acham que é só tomar o suplemento sem uma alimentação equilibrada. E na maioria das vezes, uma alimentação equilibrada não preconiza o uso de suplemento para um atleta simples, maratonista de academia. Tá certo? Hoje, para o adolescente, para a menina, para o menino, o que seria uma alimentação só? Um café da manhã, por exemplo, ideal? Sim, um café da manhã ideal é aquele que tem pro jovem. Pão integral, uma proteína que seria proveniente do queijo, seria proveniente do requeijão, sabe? Isso é saudável. Um copo de leite com achocolatado, de repente esse achocolatado pode ser diet, visto que nós estamos com os adolescentes em fase obeso, até porque os hábitos alimentares estão saindo do nosso controle, precisamos retomar os hábitos alimentares, mas de forma saudável. Então, nesta mesa do café da manhã, então tem que ter um leite, um queijo, um pão integral, proteína magra, tá certo? Quantas fatias de pão integral? De preferência 2, né, Tadeu? Procurar não passar disso. E se for o pão francês, limitar-se a 1, não 1,5 e assim vai. Aí a segunda alimentação do dia, que horário?
às 10 horas da manhã, sabe, entrar com uma fruta, com um iogurte, com uma barrinha de cereal, ensinar essa criança a importância das fibras, das frutas, dos iogurtes, que fazem muito bem para a saúde. No almoço? E o almoço, Tadeu, o prato da alimentação deve ter arroz, feijão, uma salada, um legume refogado, de preferência para os não fritos e os menos empanados possíveis. E deixar para as guloseimas no final de semana, assim, restringir só o final de semana. E a proteína da carne, a proteína do peixe, do frango. Só carne todo dia não é o ideal. Não, só carne todo dia não é ideal. Com peixe, com frango. Exatamente, precisamos ter peixe, frango, ovos, certo? Ter assim uma oferta de um cardápio variado para esta família. Ter uma preocupação maior da nossa parte em variar esse cardápio. Depois do horário do almoço, entre a janta, o que tem aí de alimentação ideal? Sim, depois do horário do almoço, além dele ter uma sobremesa, lógico, preconizar a ingestão de água, que é fundamental, que o nosso organismo 60% a mais Quantos de litros água. por dia de água? 2 litros, e dependendo se esse organismo for de um atleta, de 2 a 3. 2 litros de água e 1 de suco, mais os que vai na alimentação. E aí come o que entre o almoço e a janta? Entre o almoço e a janta, a gente percebe que tem um período um pouquinho mais longo, né? Então a gente entra de novo com um pãozinho integral, pode ser uma torradinha, essa torrada com uma geleia, e aí a gente entra de novo com um suco, uma água de coco. Dependendo, se não tiver nenhum problema renal, a água de coco é muito bom, o aporte é muito bom, ela hidrata, uma fruta, um iogurte, uma torrada. E o jantar? E o jantar, assim, o que acontece com o brasileiro? O hábito nosso de jantar, a quantidade tem que ser um pouco menor, até porque senão vai ter mais atividade física nenhuma, já vai parar, o que vai colocar? Vai colocar de novo um arroz, um feijão, vai colocar uma proteína magra, a salada, mas o brasileiro não gosta de jantar, gosta de um pãozinho, gosta de um lanche, então o que a gente vai fazer? Um hambúrguer no pão. Um hambúrguer no pão. Então vamos primar para os lights, para os diets, com menos teor de gordura, menos teor de sódio, fazer tipo um pão sírio, passar um patezinho, desde que seja light, pôr uma proteína, preconizar o alface, o tomate, fazer um sanduíche, ter um suco natural, deixar de lado os refrigerantes, os enlatados, os embutidos. E tem gente que gosta daquele lanchinho antes de dormir ainda. Sim, a ceia, né? Mas a ceia pode ser uma coisa um pouco mais leve, até uma vitaminazinha de fruta, uma banana, uma maçã, um pedacinho de mamão. Pode fazer essa ceia? Sim, tomar essa ceiazinha num shake, né? Algo mais leve para dormir, geralmente 1 hora antes de dormir, não tomar e dormir. Mas fora esses rapazes e moças que querem ficar com o chamado corpo perfeito, a gente tem uma geração acima do peso de jovens, né? Sim, uma geração muito preocupante, Tadeu, que não só está acima do peso, como está no limite de risco para doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, ou seja, essas crianças nossas estão precisando de uma maior atenção no sentido de que estamos deixando com que elas, num período assim muito livre para os chamados fast food. Quais os primeiros sinais de que a criança vai passar a ter um tipo de problema desse, de obesidade, que pode trazer outras doenças? Então, os primeiros sinais seria esta criança em frente ao computador se alimentar, em frente à televisão se alimentar, porque hoje em dia as crianças não têm mais aquela brincadeira que nós tínhamos antigamente, lembra? Taco na rua, bolinha de gude, pega-pega, esconde-esconde. Exatamente, então não tem mais, então a criança fica muito parada. Essa nossa criança torna-se sedentária, ela está em frente ao computador, em frente ao smartphone, e dali ela não faz atividade física nenhuma. Então ela para se alimentar, assim, tá comendo e não vê nem a quantidade do que comeu. Não dá tempo nem de dizer para o organismo que está saciado, ou seja, é um sinal de que nossas crianças estão se tornando crianças sedentárias. Já para os grandinhos, a gente está chegando ao final do programa, a gente falava aqui sobre possíveis problemas cardíacos e a cintura traz já algum sinal. Como seriam esses sinais para detectar na cintura? Medidinha certa, hein? Sim, Tadeu, na verdade, o abdômen, a circunferência abdominal,
Para a mulher é 88 centímetros. Para o homem, o limite é 102. Rapaz, tô vendo um monte de gente aqui nos bastidores pegando a fita métrica passando no abdômen aí para medir, viu? Então, seria um limite de 102. Para o homem, 102. 102. Então, o que a gente tem que fazer? Ter um pouco mais de atenção. Passou do 102, qual o risco? Alimentação saudável e atividade física é fundamental. Esses dois aliados, a vitória é na certa. Passou de 102, o que a gente tem que fazer? Além de procurar um cardiologista e ver como anda a nossa saúde e ver como está a saúde do nosso coração, pois estamos no limite de gordura considerada adiposa nessa região. Adiposa, uma gordura difícil de perder nessa região, uma gordura que se concentra mais, tipo, as mussarelas, as pizzas, os chopinhos, o churrasquinho todo final de semana, sabe aquela feijoadinha? Então vai, né? Nem tudo o organismo elimina, até porque a gente faz pouca atividade física, do trabalho para casa, da casa dormir, dia seguinte tudo de novo, essa mesma rotina. Sexta-feira, happy hour? Sexta-feira, happy hour, aquela cervejinha está presente, daí não tem como. Tadeu, eu pergunto, num dia de 24 horas, você sabe quantos minutos tem? Nossa, minutos? Minutos. Alguém arrisca aí, não? Eu não sei. Sim, nesse dia de 24 horas, você precisa, vou deixar essa pergunta, hein? No mínimo 30 minutos para uma caminhada. É onde você vai eliminar todo o estresse psicológico do trabalho e você vai estar eliminando também esse excesso de gordurinha que a gente tem na lateral, que se chama pneuzinho, e na barriga também, né? Pode fazer um Cooper também. Exatamente, essa caminhada. Mas tudo com orientação médica, é importante, né? Sim, a orientação médica é fundamental. Ainda mais quem tem uma certa idade, sair caminhando e correndo aí, corre um risco. Exatamente, a orientação médica é fundamental. Uma nutricionista. E assim, é muito interessante que as pessoas procurem o seu médico, peça orientação. E o que acontece nos dias de hoje? A proposta é, tanto do médico como do nutricionista, mudar o seu estilo de vida. Doutora Soraya, estamos chegando ao final. Gostaria que você deixasse seu telefone, seu e-mail, seu site, para que as pessoas que estão nos assistindo aí tenham dúvidas, te procurem e encaminhem. Então, meu site é soraiapersonaldiet.com.br e o meu telefone 981905116. Vocês também podem me acessar na fanpage no Facebook. Eu trabalho também com doces diets, até para aqueles diabéticos, né, terem uma opção de doces no final de semana. E não ofereçam para eles, por favor, um doce que não seja diet. O risco para o diabético é muito grande. Obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos. Sucesso. Obrigada. Voltamos semana que vem com mais um Bem-Estar Criança aqui no seu canal Neticidade, o canal da gente. Tchau!